Bendito que vem em nome do Senhor. Nosso Deus é o Senhor, Ele é a nossa luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta oitava do Natal, extensão da solenidade do Natal, extensão da alegria do Natal, celebramos hoje a festa de Santo Estevão, diácono protomártir, primeiro dos mártires. Mártir é uma palavra grega que significa testemunha. Estevão foi o primeiro a ser martirizado por amor a Jesus. Antes de a gente ouvir o evangelho de hoje, vou falar um pouco sobre o santo. Estevão foi um dos 7 diáconos instituídos pelos apóstolos para servir à mesa, para assistir os pobres. Estevão, conforme Atos dos Apóstolos, era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. O testemunho de Estevão incomodava autoridades religiosas, que o prenderam e o conduziram ao Sinédrio. Lá, testemunhas falsas acusaram Estevão de falar mal contra o lugar santo e contra a lei. Deram a palavra a Estevão, que por sua vez fez um longo discurso, uma narração da história da salvação. E concluiu com palavras fortes, denunciando injustiças cometidas contra os profetas que haviam sido assassinados. Chamou aqueles que o acusavam de traidores e assassinos. E disse, e olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. E disse, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Aqueles que o acusavam, que já estavam cheios de raiva, ficaram mais furiosos ainda. E levaram Estevão para ser apedrejado. As últimas palavras de Estevão foram as seguintes: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. E a exemplo do Divino Mestre, que na cruz havia dito, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Disse Estevão, Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Santo Estevão, ao lado de São Lourenço, são patronos dos diáconos. Santo Estevão, rogai por nós. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa de meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Os apóstolos, à exceção de João, foram martirizados, assim como Estevão, por amor a Jesus. Ao longo da história da Igreja, incontáveis homens e mulheres foram executados, assassinados por causa de Cristo. Nos dias odiernos não é diferente. Principalmente nos países em que há terroristas islâmicos. Atenção, uma coisa são os bons muçulmanos
que respeitam as pessoas de outras religiões, que querem apenas viver em paz. Outra coisa são os terroristas. A minoria, entretanto, uma minoria que faz um grande estrago, minoria que causa grandes tragédias. E há também aqueles que não cometem terrorismo, mas aplaudem terroristas, o que é igualmente lamentável. Pois bem, reitero, nos nossos dias, muitos discípulos e discípulas de Jesus são assassinados por causa do Evangelho. O Senhor pede que não nos preocupemos com o que falar. O Espírito Santo vem em nosso auxílio. A referência não é nosso umbigo. Não confiemos na nossa eloquência. Não depositemos a nossa segurança na nossa eloquência. Não. Confiemos na providência divina. Confiemos no Senhor. E ainda que morramos por Ele, a última palavra será sempre a da vida. Ainda que matem a gente por causa de Jesus. Volto a dizer, a última palavra será sempre a da ressurreição. Porque o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu a morte. Confiemos no Senhor. Irmão brigará com o irmão, o pai se levantará contra o filho. Isso também acontece nos dias atuais. Por quê? Porque muitas pessoas têm verdadeiro sentimento antirreligioso, sentimento anticristão, particularmente. Assim como nos primórdios da igreja, quando muitas famílias estavam divididas por causa de Cristo, aqueles que procuravam viver em conformidade com Jesus e aqueles que odiavam que falassem em Jesus, que era visto como que um herege, um subversivo. E o movimento dos cristãos, que era chamado o caminho, como que uma seita. Hoje, insisto, também existem essas divisões. O Evangelho é o Evangelho do amor, da paz, da justiça, da fraternidade, da santidade, da comunhão. Jesus é a nossa paz. Mas também existe a divisão. Não por causa do Senhor, mas por causa do pecado. O Senhor nos reconcilia com o Pai. Aqueles que o odeiam, por causa do pecado, acabam se dividindo em seus irmãos, pais, mães. Entretanto, com as palavras do Divino Mestre, quem perseverar até o fim, esse será salvo. A exemplo de Santo Estevão, se preciso, derramemos nosso sangue por Jesus, que obediente ao Pai até a morte, derramou seu sangue por nós na cruz. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão de Santo Estevão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Bom final de semana para todos. Paz e bem.